Olá, seja bem-vindo ao canal Plantas Minhas e hoje eu vou mostrar como que eu faço para lavar areia e vou explicar por que eu lavo areia quando eu vou fazer esse substrato para rosa do deserto e para suculentas. A primeira coisa que eu vou mostrar é a diferença entre peneirar a areia fora da água e dentro da água. Isso é uma coisa que gera muitas dúvidas quando as pessoas veem alguns vídeos meus em que eu estou peneirando a areia dentro da água, elas ficam perguntando por quê. E até criticam, dizendo que era melhor peneirar fora da água mesmo. Eu vou mostrar aqui para vocês na prática. Olha só, o primeiro problema de se peneirar fora da água. Repare que aqui dentro você tem essas bolinhas aqui, ó. Essas bolinhas, isso aqui nada mais nada menos do que barro. E é um barro muito fino, como vocês estão vendo. Então o que acontece se eu colocar a areia no substrato junto com essas bolinhas de barro? É lógico que normalmente a gente retira essas maiores, mas acaba ficando as menores. Então o que aconteceria se eu utilizasse essa areia aqui do jeito que está aqui no substrato? Ia diminuir muito a drenagem, porque à medida que você vai regando, essas bolinhas vão dissolvendo e se acumulando no fundo do vaso. E assim vai diminuindo um pouco a drenagem. E para quem cultiva suculentas e rosa do deserto, né, que são plantas que necessitam de uma drenagem bem eficiente, isso pode ser um fator que lá na frente pode prejudicar a sua planta. Agora eu vou peneirar colocando a areia submersa, para vocês verem a diferença na velocidade e a diferença no resultado final. E uma outra vantagem de fazer isso dentro da água é que você não vai fazer muita sujeira aí na sua casa, você não vai ter problema com poeira. Então já é mais uma vantagem nesse método aqui. Já dá para ver que aqui é um pouco mais rápido. E também aquelas bolinhas de barro, elas não estão mais aqui, elas dissolvem totalmente enquanto você está peneirando dentro da água. Olha, achei até uma pedrinha bonita aqui. Então com esse método aqui você elimina totalmente aquelas bolinhas de barro, ainda ganha um pouco de tempo e evita de você sujar aí o seu ambiente, a sua casa de poeira. E agora eu vou falar da etapa seguinte, depois que você peneirou, depois que você separou aí a parte grossa, que é a que interessa, que é a etapa de higienização da areia. Essa etapa é muito importante e eu vou mostrar aqui duas maneiras de fazer isso. A primeira é com água sanitária. Essa água sanitária está um pouco amarela, eu não sei o motivo dela estar amarela, mas o cheiro é de água sanitária, então eu estou confiando que isso aqui é água sanitária. Então a primeira maneira de você fazer a higienização é colocando um pouco de água sanitária nessa areia grossa e depois completando com água até o nível da areia. Nesse método você vai ter que deixar aí de molho por mais ou menos 4 horas, no mínimo 4 horas. Eu particularmente gosto de fazer no fim da tarde e só tirar no outro dia. Mas se você deixar de 4 a 5 horas já são suficientes. E depois você vai retirar a areia desse recipiente, vai colocar aí numa peneira para passar mais um pouco de água para tirar o excesso de água sanitária, vai deixar secar ao sol e aí você pode usar normalmente. Um outro método de fazer isso é com água fervente. Esse é bom porque é mais rápido. Você ferve a água, coloca dentro aí da areia até cobrir mais ou menos o nível da areia. E aí você deixa mais ou menos de 10 a 20 minutos, é suficiente. E a vantagem desse método é que ele fica pronto muito mais rápido. Se você tiver com muita pressa, em meia hora você já consegue utilizar aqui esse substrato, que você vai ter que esperar esfriar também. Ou se você tiver ansiedade aí e quiser plantar logo, esse método aqui é o melhor, porque rapidamente você vai conseguir utilizar. Mas aí você que nunca fez esse processo, você pode estar se perguntando, por que diabos eu tenho que fazer higienização da areia? Gente, aqui nessa areia, principalmente se for areia que fica muito tempo em um canto só, por exemplo, você tem lá a areia de construção, você usou uma parte da areia e a outra ficou lá. Aí vem gato, cachorro, faz tudo em cima, faz cocô, xixi, tudo lá. E essa areia fica cheia de micro-organismos. E alguns desses micro-organismos podem fazer mal à sua planta. Eu já senti na pele isso, eu já usei areia contaminada. E, gente, foi uma das piores pragas que eu já vi nas minhas plantas, que foram os nematóides. Vocês não têm ideia do quanto é difícil controlar essa praga. Todas as minhas plantas, elas são em vaso. Então, num belo dia, depois de uma chuva, resolvi pegar areia na rua, porque a chuva acaba trazendo areia e ficam aqueles bancos de areia. E eu peguei a areia e comecei a utilizar nas minhas plantas, sem tomar nenhum tipo de cuidado. E depois de um tempo eu comecei a notar que algumas plantas, principalmente pimenteiras e tomateiros, elas não conseguiam produzir.
Elas cresciam, chegavam num certo tamanho, quando chegava na época de produção, elas cessavam totalmente o crescimento de folhas, de flores e de frutos. E eu não sabia o que era. Eu não conseguia identificar o que estava prejudicando aquelas plantas. Até que eu decidi arrancar a planta. Ela já não estava mais dando sinal de que ia se recuperar. E aí eu me deparei com as raízes da planta que estavam com um aspecto totalmente feio e esquisito. As raízes estavam cheias de umas bolinhas, assim como uma dessa foto que vocês estão vendo. E até hoje foi a praga mais difícil que eu tive que lidar. E a única solução que eu achei que realmente adiantou foi jogar fora todo o substrato que estava contaminado. Ao todo eu tive que jogar fora a terra, o substrato, de 27 vasos. Então foi uma praga que me deu muita dor de cabeça, me deu um prejuízo enorme e Deus me livre de que ela apareça de novo. Então por isso que é tão importante higienizar a areia, principalmente se a sua areia fica na rua. E assim, com etapas simples, você evita de ter uma dor de cabeça muito grande no futuro. E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, dá um joinha que isso me ajuda bastante. E até mais!